Tudo bem com vocês? Meu nome é Janderlai, eu estou entrando aqui para nós conversarmos um pouquinho sobre o transtorno de personalidade narcisista. Mas antes disso, meu querido, minha querida, não se esqueça de estar dando seu like, não se esqueça de estar acionando o sininho das notificações para você ser notificado. Toda semana eu costumo postar conteúdo novo aqui no canal. E também não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito no canal, ok? Vamos lá para o assunto de hoje. Hoje eu quero concluir, como nós, vítimas, conseguimos sair de relacionamentos abusivos. Especificamente eu estou falando de relacionamento abusivo com uma pessoa que tinha um transtorno de personalidade narcisista. Não sou uma mera sobrevivente, mas mais que vencedora por meio daquele que me amou. Ok? Glória a Deus! Olha, eu quero estar até pedindo desculpa às pessoas que me seguem aqui, quem acompanha o canal, que caminham comigo nessa obra maravilhosa que Deus colocou nas nossas mãos. Essa semana que se passou, eu tirei ali uma semana, eu tirei tudo do meu celular, né, Facebook, Instagram, né, todas as mídias. Eu não estava vendo nada, eu estava conectada com Deus essa semana que se passou, ouvindo a voz de Deus, né? Eu sei que a grande maioria não sabe, eu sou pastora aqui na região de Goiânia e eu não faço conteúdo só sobre esse assunto, narcisismo. Eu costumo pregar, né, a mensagem, a palavra de Deus toda segunda, quarta e sexta no Facebook, né? Então eu preciso me preparar, eu preciso de estar buscando, né, em Deus aquilo que eu vou impartir ao coração das pessoas. Então eu precisei desses dias para mim e para Deus, ok? Então vamos lá dar continuidade, vamos concluir esse assunto, né, dessa história, né, triste, mas que vai servir para alguém, né? Como tem servido para mim na minha cura, na minha libertação, em tudo mais que Deus quer fazer através dessa história que eu vivi. Ok? Antes disso, eu quero estar lendo um versículo que fala muito ao meu espírito e tenho certeza vai falar também ao seu e simboliza aquilo que eu quero estar falando hoje. Está aqui no livro de João, capítulo 12, o Evangelho de João, capítulo 12, verso 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O que o Espírito Santo ministra ao meu coração? Que nós, muitas das vezes, precisamos morrer, né? Em várias áreas da nossa vida. A gente precisa de morrer para que a gente possa produzir muito fruto. Aqui está falando da pessoa de Jesus. Está falando de nós também, dos discípulos do Senhor. Se o grão não cair, né, na terra e não morrer, ele não vai produzir fruto. Então Jesus, depois da morte dele, ele produziu muitos frutos. Eu e você somos frutos da morte e ressurreição de Jesus. Então nós precisamos de morrer em muitas áreas da nossa vida. Então o Espírito Santo, depois de toda essa situação que eu passei com o narcisista, me tirou, né, abriu esses lugares de morte que haviam dentro de mim para poder ressuscitar, né? Tirar esses lugares de morte e trazer vida, como aquele vale que o profeta Ezequiel viu ali, Ezequiel 37, ele viu um vale de ossos sequíssimos, né, no qual era o exército, né, da nação de Israel que estava ali morta. Então ele vê aquele túmulo, ele vê aquele lugar de morte e Deus fala para ele, olha, profeta, profetiza, profeta, anda em redor, profeta, vê o que está acontecendo aí, profetiza, né? E houve ali um rebuliço naquele lugar de morte, e para que pudesse mais para frente vir a cobertura, né, de Deus ali através da pele, depois de tudo que aconteceu, né, de juntar aqueles ossos ali, de haver aquele rebuliço, aquela dor, né, aquela luta para que os ossos pudessem se ajuntar e formar ali novamente um grande exército. Então, para Deus fazer algo na minha vida e na sua, ele precisa de desconstruir. Ele precisa de entrar em lugares onde nós não permitimos. Ele precisa de entrar nesse lugar de morte para poder ressuscitar e trazer vida.
Então vamos lá, né? Todos nós ficamos na expectativa dessa pergunta, como é que nós saímos do relacionamento? Independente de ser um relacionamento abusivo ou não, qualquer relacionamento, principalmente um relacionamento de casamento e ainda mais um casamento supostamente religioso, né? Firmado ali nas bases da igreja, né? No qual Deus estabelece a partir do Éden um casamento, e a gente vai para a igreja, a gente quer ter um relacionamento, a gente se casa ali, né? Debaixo dos padrões da palavra. Ainda mais assim, muito doloroso, é muito triste para nós, independente de ser um relacionamento abusivo ou não. Na realidade, nós que tivemos um relacionamento abusivo com um narcisista, não escolhemos sair. A gente não quer sair do relacionamento abusivo. Quem está falando isso para você aí, que a gente escolhe, que a gente quer sair, a gente não quer. A gente quer continuar lá. Porque a gente está de uma disfunção cognitiva, a gente não está entendendo, né? A gente está ali como aquelas mulheres, aqueles homens que passam ali a gostar, a admirar os seus sequestradores, né? Achar que aquele sequestrador está fazendo uma coisa certa, né? Em sequestrar, em estuprar, em agredir, em fazer mal, né? Em fazer com que aquela pessoa viva ali uma inanição espiritual, emocional, né? De alimento, de tudo mais que a pessoa, quando está ali sequestrada, vive. É assim que uma vítima vive, sendo ela homem ou mulher, dentro do relacionamento abusivo, sendo ele um narcisista, uma narcisista ou não. Então a gente não está entendendo, a gente não quer sair, a gente não dá conta de sair por si só. Então é uma mentira a gente falar que a gente saiu. Todo o processo acontece com 99,9% de todas as vítimas. O processo qual é? Love bomb, desvalorização e depois o descarte. Então a gente fala que a gente sai, mas a gente não sai, a gente na realidade foi descartado. A gente foi colocado fora, como nós conhecemos aí o transtorno, né? E essa pessoa que é transtornada, ela vê as suas vítimas como ali um objeto. O objeto não está dando ali suprimento necessário para ele, o que ele vai fazer? Descartar. Então, por mais que nós achamos, né, que nós saímos, não é uma verdade, né? Então, o que é a verdade é o descarte, e o que é a verdade, a realidade entre todas as vítimas, é que na realidade nós queremos sofrer o Hoover. A gente quer sofrer o Hoover. Eu vejo ali os comentários de vários grupos, as pessoas questionando, e se você for ver em outros conteúdos aí, aqui mesmo no YouTube, você vai ver outros psicólogos, psiquiatras e terapeutas, as mesmas perguntas feitas. Mas vocês não falam que eles voltam? Na realidade, dentro da vítima, sendo ele homem ou mulher, quer que aquela pessoa que está fazendo mal faça o Hoover de novo, que traga de novo aquela pessoa para o ciclo do abuso. Então, é uma mentira, né? Uma segunda mentira a gente dizer que a gente não quer que isso aconteça, né? Dentro de nós, inconscientemente, a gente tem essa luta interna. É horrível o relacionamento, mas parece que a gente não consegue sair dele e a gente quer que aquele relacionamento horrível volte de novo. Então, a grande maioria quer que realmente esse Hoover aconteça. Mas aí, em 2020, aconteceu o descarte comigo, né? Vem toda aquela situação da culpa, o ódio de ter vivido aquele por tanto tempo, né? Aquela mentira, né? Um misto de desejo de voltar, um misto de desejo de não viver novamente, porque era assim que eu vivia, chorando o tempo inteiro. Eu vivia chorando o tempo inteiro, depressiva, e repetindo a mesma frase para Deus em oração. Muda a minha vida, me tira desse lugar de dor e de abandono que eu estou vivendo. Era essa oração que eu fazia o tempo inteiro. Em 2020, eu fui descartada. A gente viajou e ali foi um ambiente maravilhoso, né, para que ele pudesse me descartar, mas dentro daquele descarte eu fiz uma oração a Deus, falei: Deus, me tira daqui, me leva de volta para minha casa, eu não vou mais aceitar esse homem fazer o que ele está fazendo comigo. E com muita dor, né, eu vim embora da cidade onde nós estávamos, muito longe aqui da minha região, né, e vim sozinha, com medo, com angústia muito grande no meu coração, um misto, né, de será que ele não vai vir, porque, né, ele se sentiu muito tranquilo de ver que aquela situação estava acontecendo, que ele estava sendo protegido no lugar onde ele estava, e aí ele concretizou aquilo que ele já estava planejando, porque eles planejam o descarte.
E a gente sai, na realidade, de dentro para fora, né? Não é apenas sair de um ambiente, né? Não é ali aceitar que não, eu saí ali da casa, ou ele saiu de casa, não. A gente precisa de aceitar que a dor faz parte da cura. Né? É esse que é o maior problema das vítimas que eu vejo, tanto do homem quanto da mulher, porque as pessoas não querem aceitar a dor na cura. Então, se eu tenho uma ferida, se eu tenho uma queimadura, e já sofreu queimadura, e já passou pelo hospital de queimados, vai passar uma escova para arrancar todo aquele couro. E sim, anestesia. Então vai tirar toda aquela pele morta ali, vai passar um remédio, vai colocar uma veste ali por cima para tampar do sol. E tem toda uma pomada que passa, né, todos os dias ali para poder sarar aquela ferida. Então, se não tem pele, se você toca, dói. Né, vai doer. Então, a gente não quer sentir dor. Então, na realidade, a gente não quer sair daquele ambiente de dor que a gente estava, trocar de dor, né? Porque a gente acha que a dor de sair é muito, muito pior do que a dor de ficar. Eu tenho experimentado a dor de sair, né? De estar fora do ambiente, de estar sem a pessoa abusiva perto de mim, né? É uma dor completamente diferente da dor que eu sentia lá, quando eu estava lá. Era uma dor de enlouquecer. Porque a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da indiferença não tem coisa pior. Né? Então aqui eu entendo, eu estou agora, eu e Deus, né? Eu e Deus está trabalhando. Deus está trabalhando nesses lugares, nessas feridas minhas agora. Então você precisa de aceitar esse momento de dor, você vai sentir dor. Então tudo na nossa vida tem um processo. Nós somos uma geração que não tem costume de passar pela dor. Até a própria igreja ensinou aquilo que é errado para as pessoas. Né? Não ensinaram as pessoas a passar por aflições, a passar por dor. Né? É um evangelho superficial, é um evangelho que diz para as pessoas parem de sofrer. O próprio Jesus, a palavra do Senhor vai nos falar que ele passou, né, ele aprendeu pelo aquilo que sofreu. Jesus não precisava de aprender nada no sofrimento. Jesus era Deus, 100% homem, 100% Deus. Jesus não tinha pecado, Jesus não vivia na prática do pecado como nós. Então ele não precisava de aprender através da dor. Então nós vamos aprender sim através das aflições, através das dores. É necessário isso para mim e para você, para que nós possamos ficar mais fortes, para que nós possamos entender as coisas e para que nós possamos nos tornar um grande exército. Eu estou aqui como uma mulher forte hoje, não porque eu sou forte, mas porque o meu Deus é forte. E Ele tem me fortalecido nesses dias, está aqui fazendo essa obra que Ele colocou na minha mão. Então vai precisar doer tudo para não doer mais. Né? Nós precisamos aprender a sentir a dor. Nós somos uma geração anestesiada que não aceita a verdade. Então as pessoas vão até os psicólogos, psiquiatras, vão até as terapeutas pedindo uma solução para a dor. Então anestesia, né? As pessoas muitas das vezes vão querer ali uma terapia para anestesiar. É um remédio anestesia. Né? O remédio vai fazer você dormir, o remédio vai fazer você não pensar, né? Você sair daquele ambiente, você ficar numa bolha, né? Ai, eu não quero sentir dor. Mas é necessário passar pela dor. O processo de cura e de libertação de qualquer situação, de pressão, de tristeza que a gente passou, porque um relacionamento rompido é como se fosse uma morte. É uma morte. Então a gente precisa de trazer todo aquele lugar de morte que está dentro de nós para a realidade da vida. Então não adiantou nada Lázaro, não ia adiantar nada Lázaro sair para fora e não tirar as ataduras. Tem muita gente que está cheia de atadura. Morto-vivo. Saiu para fora, precisou tirar todas as ataduras. Está mostrando que está tudo curado ali, a pele está sarada, não vai sentir mais dor. Então Deus vai pouco a pouco nos transformando.
né? Deus vai nos dando ali doses homeopáticas, a conta gota, senão nós não aguentamos o processo. Pensa, se Jesus já chegar logo e falar, pronto, agora a partir de agora você está curado, você está liberto hoje. Não, não é assim que acontece, nada na vida do ser humano. Então não pense que você vai ter uma solução, como se Jesus fizesse uma magia, né? Lançasse um pó de plim-plim em você e houvesse uma situação que você resolvesse a dor da sua alma. Porque não tem dor pior do que um relacionamento com um narcisista com uma narcisista. Não tem um relacionamento igual. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca passei isso pela minha vida. Eu já tive outros relacionamentos antes de me casar com essa pessoa. E não tem uma dor pior do que essa. Então é algo muito específico. Então a gente também precisa de observar as frases feitas que a gente fica aí nos grupos. Ah, não, o olho do narcisista. O jeito do narcisista vestir. O jeito do narcisista comer. Não tem nada a ver com narcisista. Não são esses os traços, sabe? Então eu e você precisamos de entender isso. Que a gente não sai. Há um descarte. Mas depois do descarte existe outra situação que precisa de ser ali tratada. E não vai ser tratada só com o ansiolítico e com a terapia. Eu acredito piamente que sem o processo de passar pela mão do Deus Todo-Poderoso, do Deus que cura, porque só Ele tem esse poder de entrar na minha alma e na sua, só Ele que tem poder para tirar tudo que tem de morte lá dentro de mim, de você, e trazer vida. Então precisamos de entender que existe esse processo de cura, né? A dor faz parte desse processo de cura, de angústia, de sofrimento. Como eu disse, o próprio Jesus aprendeu por aquilo que sofreu, né? É o negar a si mesmo, é identificar as nossas falhas, nossos pecados, nossos erros, né? Deixar Deus nos moldar, é deixar Deus forjar o nosso caráter, porque nós saímos ali espelhando também as características, os traços daquele narcisista. Eu ouvi o Espírito Santo reproduzir algo na minha mente essa noite. A gente dá aquilo que a gente tem. E eu orei essa madrugada, chorando diante de Deus. Deus, tira toda a mágoa, tira todo o ódio, tira todo o rancor, tira tudo que houver ainda dentro de mim que não é de Deus. Isso não pertence a mim, eu não quero, da minha vida não pode sair jorrar duas fontes de água, amarga e doce. Eu não quero ser uma mulher amarga. E eu vejo tantas mulheres amargas atrás 24 horas de entender o que acontece na mente do narcisista, atrás de ficar jogando coisinha na internet o tempo todo para ficar ali, né, chamando a atenção da pessoa. Minha filha vai viver, meu filho vai viver, sai desse lugar, entrega a sua vida completamente nas mãos de Deus e deixa Deus te sarar. Então, nada que experimentamos por acaso. Não espere que as pessoas, o mundo vai adaptar às nossas dores. Não. Não acho que as pessoas vão ficar ali pisando em ovos para você. Coitadinho, coitadinho. Não, o mundo é cruel. O mundo é cruel. Hoje nós podemos contar na palma de uma mão amigos sinceros e verdadeiros, pessoas que querem estar do nosso lado, nos ajudar verdadeiramente. Então busque nesses dias aquele que pode fazer, aquele que vai te ouvir, aquele que vai ocultar aquilo que você falou para ele. Que você vai entrar para um divã e você vai contar toda a sua história e essa pessoa não vai te expor, que é a pessoa do Espírito Santo de Deus. E além de tudo, ele vai te dar um bálsamo que vai sarar a sua ferida. Então, nosso coração, para nós sermos curados, libertos de nós mesmos, né? O mundo não nos prepara para sofrer. Né? Jesus disse, no mundo nós teremos aflições, tende bom ânimo. Né? Deus está fazendo um rebuliço, né, dentro de nós. Deus está fazendo um rebuliço dentro de você. Foi assim que ele fez ali com os ossos sequíssimos, ali onde havia aquele exército da nação de Israel. Havia o pedaço do braço lá do outro lado e precisou de fazer aquele movimento para que um osso do braço se ajuntasse com o outro pedaço do braço, né? O osso do pescoço com das costelas.
Então precisava de se juntar, precisou daquele reboliço, né? Enquanto quando Deus está mexendo dentro de nós, causa muita dor. Causa muita dor. Ele está tirando, né? Ele está tirando tudo aquilo que é impuro, que é pecado, que é mágoa, que é ódio, que é ira, né? Que é ali, a gente fica se sentindo culpada, a gente se inferioriza, a gente realmente faz ali algo que atrapalha a nossa mudança, a nossa transformação. A gente se sabota. Então, o Espírito Santo precisa de fazer esse rebuliço para que haja ali a restauração. Né? Um evangelho que tem sido pregado para nós, por isso que nós não estamos dando conta de caminhar dentro da igreja, porque eu falo muitas das vezes para o nicho cristão, né? Para os homens e mulheres de Deus que passaram por relacionamentos abusivos, que estão aí recebendo um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Não é esse evangelho que Jesus falou que nós iríamos passar por aflições. É um evangelho triunfalista, né? Que você precisa parar de sofrer, que você não pode aceitar a dor. Jesus passou dor. Jesus disse que ele, lá em Isaías 53, que ele foi o mais rejeitado de todos. Né? Por causa das nossas pisaduras, né? Por causa das pisaduras nele, nós somos sarados. Então, vai ser necessário nós passarmos por dor, por aflições, para que nós possamos ser curados, possamos ser libertos. Né? Então nós precisamos passar por essas pressões da vida. Então, na realidade, tem muita gente ganhando dinheiro com a sua dor e a minha. Você está cansado de saber disso, eu não estou contando nada de errado aqui. Então, para essas pessoas aí, vai ser muito viável você continuar sentindo, você continuar nesse ambiente de dor. 24 horas, né? Você tá para se formar em psicologia, psiquiatria e terapia, porque você conhece todos os termos e nomenclatura falando a respeito do transtorno de personalidade narcisista. E o que isso vai valer para você? Você fica sabendo disso tudo? Você agora precisa se conhecer, se fazer uma autoanálise, voltar para você mesmo, permitir que Deus entre nesses lugares, onde estão lugares de morte, trazer tudo para fora para que haja vida. Então é isso que eu queria dar continuidade e concluir, glória a Deus por isso, nessa história minha, que eu creio que eu tenho me tornado uma mulher que vai contribuir para o reino de Deus a partir de toda essa história dramática minha. Não estou aqui para me vitimizar, porque o Senhor não quer que a gente fique se vitimizando, quer que a gente levante a cabeça, que a gente olhe para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Então, eu tenho nesses dias buscado olhar para Deus e falar para Deus, Deus, tira tudo que tiver, tirar. Tudo que tiver de morte dentro de mim, o Senhor arranca. Eu quero dar vida para as pessoas. Eu não quero ficar aí o tempo inteiro falando desse assunto, né? Mostrando, fazendo com que as vítimas se identifiquem, fazendo com que as vítimas olhem para o narcisista e esqueçam de olhar para elas mesmas. Sem olhar para nós mesmos, sem olhar para dentro, nós não seremos libertos, nós não seremos curados. E se você tem essa expectativa de ser curado, de ser liberto, de ser sarado, eu tenho aqui, né, esses conteúdos ali que Deus tem colocado no meu coração, tem sido inspirado pelo Espírito Santo para falar a respeito do transtorno de personalidade narcisista. E eu quero te dizer, existe esse caminho, né, que você pode sair para um lugar de triunfo, de graça, de alegria, de paz. E só pode acontecer isso na presença de Deus. Ok? Meu querido, minha querida, muito obrigada a você que viu aí a série, que você compartilhou a série. Compartilhe nesse final aqui a conclusão, né? De repente você teve uma expectativa que eu ia falar algo miraculoso. Eu falei algo maravilhoso, que é o milagre que Deus está fazendo ainda na minha vida. Ok? Um grande abraço e até mais, se assim o Papai do Céu permitir.